Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 3 de março de 2024, um domingo ensolarado em Ribeirão Preto, 26 graus, nesta manhã aqui em Ribeirão. A chuva hoje, possibilidade de 0% no período da manhã, né? E passando daqui para poder falar que a umidade também está caindo. Ela começou com 95, já está em 85 e não se engane, ela vai cair bastante, porque nós teremos aí uma subida de 26 até 34 graus ainda hoje, segundo os termômetros, e nós vamos ter 38, 39 graus de sensação térmica aqui em Ribeirão Preto, né? Hoje nós tivemos 23 logo pela manhã, a mínima está muito alta, está muito calor aqui em Ribeirão Preto, é o norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, é o verãozão mostrando a sua cara aqui, e é um pouco mais de 20 dias, ou quase 20 dias, do término do verão para a entrada do outono, né? Então, passando daqui para poder dizer para você que estamos firmes no Senhor, apesar de todo esse calor. 3 de março de 2024. A bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe nesta manhã de 3 de março de 2024, esse domingão que está repleto de grandes e boas notícias para muita gente aí, né? Tem muita gente recebendo visita, tem muita gente passeando na casa de parentes, muitos idosos que foram passear na casa de parentes, está passando o final de semana junto com os parentes, muito bom, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu estou muito feliz, apesar da correria, né? Apesar de todas as coisas que estão acontecendo aí, muita correria, muito trabalho. Já abriu a pesca e eu amo pescar, mas ainda não consegui fazer uma pesca do dia inteiro, né? Mas logo, logo nós teremos aí uma pesca o dia inteirinho. Passando para poder falar também um versículo para você. Você questionou agora há pouco aquela situação de parecer que Jesus ou que Deus não te ama, né? Pois é, esta cruz que está aqui, ó, essa aqui, ela simboliza o amor que ele teve por mim e por você. Ele foi crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Não há questionamento quanto a esta situação. Não há o que dizer quanto à nossa situação de pecaminosidade desde o começo e o que ele fez ali na cruz que estava no Calvário, por mim e por você. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Não existe nenhum outro tipo de explicação que possa dizer ou que possa mensurar o amor que ele teve por mim e por você. Ele foi chicoteado, ele foi maltratado, ele foi cuspido, foi xingado. Pelos meus e pelos seus pecados, ele foi crucificado e morte de cruz até esvair-se todo o seu sangue. E o pior de tudo é que ele não tinha culpa. Ele estava pagando pelos meus e pelos seus pecados. Por isso, não existe nenhuma palavra que eu possa dizer para você que possa te convencer mais do que esta cruz. A partir do momento que você tem consciência de que ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, sem ter culpa nenhuma, você e eu precisamos tomar a decisão. E qual é a decisão? Veja aqui, ó. Por isso não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Por que eu estou lendo um versículo que é fora daquele contexto de amor? Porque além dele ter morrido na cruz que estava no Calvário, por mim e por você, ao ressuscitar, ele nos deixou o Espírito Santo, que continua nos ajudando. Porque seria muito vago para todos nós se tivéssemos somente
ele morrido e ressuscitado, apesar de já fazer todo o efeito na nossa vida. Mas nós não teríamos um relato de alguém que está caminhando conosco. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu, está lá no bem bom e nós aqui embaixo sofrendo. Não. Ele nos deixou o Espírito Santo, que continua fazendo essa obra aí, ó. Ele está com você, você não precisa ter medo, não precisa ter dúvida, ele te ama, pois ele é o seu Deus. Ele te fortalece, ele te ajuda, ele te segura com a sua mão direita que é vitoriosa. Isso é uma promessa para mim e para você. Tem dificuldade? Tem, e não são poucas. Tem necessidades? Tem, e também não são poucas. Tem problemas? Tem, e não são poucos. Qual é a diferença? Nós temos um Deus que nos toma pela mão e nos diz: não temas, eu estou com você, eu vou te ajudar, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei você com a minha mão direita que é poderosa e é vitoriosa. Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Dúvidas a respeito desta cruz que aí está? Ela foi usada para crucificar alguém que não tinha pecado. Essa cruz, que hoje está vazia, nos remete a uma situação muito complicada, que nós precisamos pensar na eternidade. Por isso eu quero passar para você, e eu vou deixar aqui embaixo, se você estiver assistindo no YouTube, você pode ver lá, vou colocar tudo esse passo a passo. Por que é que nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador para podermos ir ao céu? A primeira coisa é que nós precisamos reconhecer que somos pecadores e estamos afastados da presença de Deus quando ainda não o aceitamos. Precisamos fazer cumprir isso nas nossas vidas. Romanos 3:23 diz assim: porque todos, não é alguns, não é uma minoria, não é, isso aqui é a maioria, não. Foram todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foram retirados da presença de Deus. Por isso que a salvação é uma única opção. É a única opção, a verdadeira. Só existe uma oportunidade: aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Esta é a única opção. Não tem outra. Não tem, não vai ter purgatório e não vai ter uma reencarnação. Tá bom? E eu não estou falando de religião, percebe? Eu estou falando de Jesus Cristo. Presta atenção aqui nessa situação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se fosse para mim colocar um versículo aí, se eu pudesse fazer isso, não tenho intenção em escrever Bíblia, coisa nenhuma. A Bíblia está aí já só para poder a gente tomar ela como manual de regra e fé das nossas vidas. Mas se eu pudesse escrever alguma coisa, diria assim, ó: quando você nasceu lá na maternidade, você já está destinado ao inferno. Pronto. A sua caminhada da maternidade até o cemitério tem o destino final: inferno. Simples assim. Existe uma possibilidade, e esta é a única possibilidade: você aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida e ir morar no céu. Perdão de pecados. A situação só passa através de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Então você precisa reconhecer que você é pecador e que sem esse reconhecimento você não vai lembrar que está afastado de Deus. A segunda coisa, saber que as obras que nós praticamos não podem dar salvação. Presta atenção. Tudo aquilo que nós fazemos de obras só pode nos mostrar,
só pode demonstrar às pessoas que somos salvos. Não é por elas que nós somos salvos. Nós fazemos obras porque nós somos salvos. Entende? A salvação é por meio da graça. Ó, Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique achando, eu estou fazendo obras, estou indo para o céu, eu tenho muito dinheiro, posso comprar muita cesta básica, posso ajudar muitas pessoas, posso fazer isso, aquilo, e estou indo para o céu. E aquele que não tem dinheiro? Não tem direito também? Então presta atenção, nós não fazemos obras para sermos salvos, nós fazemos porque somos salvos. Uma evidência daquele que é salvo é que ele faz boas obras. Outra coisa aqui, ó, a terceira, é entender que o caminho que traçamos sem Deus é um caminho de morte. Não existe caminho bom longe da presença de Deus. Daí, Provérbios 16, 25, diz assim, há um caminho que parece direito ao homem. Presta atenção. Mas o seu final é um caminho de morte. Longe de Deus, esse caminho parece te levar à vida, mas não vai. Vai te levar para a morte. Precisa aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, depois de reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida e se afastar dos maus caminhos, buscar a presença do Senhor, fazer boas obras, continuar levando a palavra, aí sim você estará garantindo a sua eternidade ao lado do Senhor. Quarta coisa aí, ó. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você não se arrepender dos pecados, não tem. Não tem salvação. Diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, perdoados os vossos pecados, e esquecidos. Não tem mais. Se você se arrepende e se converte ao Senhor, você tem os seus pecados apagados. Quinta coisa, para ficar bem rápido, reconhecer que só existe um caminho que leva ao céu. Só um caminho que leva ao céu. Ó, João 14,6 diz assim, ó, eu sou o caminho. O caminho, não tem dois caminhos, é um caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém, presta atenção nisso, ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por mim. Jesus estava falando isso. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só existe esse caminho, Jesus Cristo. E esse que foi ressuscitado. Tá? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. E o sangue dele é que pode nos purificar, pode nos perdoar de todo pecado. Beleza? Então, você precisa reconhecer que é pecador. Você precisa saber que as suas obras não vão te levar para o céu. Você precisa entender que o caminho que nós traçamos sem Deus é caminho de morte. Você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que só existe um caminho, que é Jesus Cristo, e você precisa necessariamente receber Jesus no seu coração. A Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos que o recebem e crê nele, deu-lhes o poder, Deus lhes dá o poder de serem feitos ou de serem chamados filhos de Deus. Romanos no capítulo 10, versículo 9 ao 13, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça
e com a boca confessa para a salvação. Você precisa confessar com a sua boca. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o Senhor, vê esse versículo 13 aqui, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero convidar você a invocar o nome do Senhor, a declarar que você é dependente dele, que você creia no seu coração, lá no fundo do seu coração, que Jesus Cristo está ressuscitado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Creia nisso. É o caminho para a sua salvação. E para poder fechar aqui, ó, depois de tudo isso, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Para um pouquinho, aonde você estiver aí. Ah, estou aqui deitado num leito de hospital. Para, estou aqui na cadeira de roda. Para só um pouquinho e pensa comigo. Só pensa. Isso pode mudar a sua eternidade. Isso é sério, presta atenção. Você precisa questionar você mesmo. Se você morresse agora, qual seria o destino da sua alma na eternidade? Para onde ela está caminhando? Nesse exato momento, qual seria o destino? Presta atenção que eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando nada, estou falando de salvação e de eternidade. Será que você iria morar no céu? Hã? Se não for morar no céu, você sabe aonde que é que vai morar? Todo homem, quando nasce, lembra que eu falei lá no começo? Nasce, ele já está destinado ao inferno. Ele nasceu, ele já tem um destino, inferno. Se no meio do caminho ele resolve aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, lá na frente, reconhecendo os seus maus caminhos, por isso que nós não batizamos crianças, nós não batizamos. Batismo é para arrependimento. Criança não pode se arrepender, ela não entende que ela nasceu pecadora, que ela tem o verme do pecado dentro dela. Ela não pode se arrepender dos seus maus caminhos, por isso nós não batizamos. Porque o batismo é arrependimento. Normalmente a gente deixa estar com 12, 14 anos para poder se arrepender. E a partir desse momento que já tem ideia, já tem pensamento, já tem poder de decisão, precisa necessariamente batizar. Aquele que crer e for batizado será salvo. Se você tem oportunidade de crer e ser batizado e não o faz, você vai para o inferno. Ah, só creio. Legal, mas precisa se batizar. Se não se batizar e declarar publicamente para todos que estão à sua volta que você aceitou a Jesus Cristo como único suficiente Salvador e que os maus caminhos já não fazem parte da sua vida, você também não vai receber os céus. Simples assim. Será que você iria para o céu nesse exato momento? Se sim, glória a Deus pela sua vida. Se não, aceite a Jesus Cristo. Cumpra os passos que está em cima. Se você perdeu algum desses passos, eu vou colocar embaixo aí. Você vai ter tudo ele detalhado. Você precisa pensar nisso. Pense nisso. Pois o caso é sério, a situação é séria e eu não estou te convidando para mudar de religião. Não estou. Estou dizendo para você que se você não aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você não vai morar no céu. Se você não reconhecer que você é um pecador e que você precisa de perdão dos seus pecados, você não vai morar no céu. Se você deseja ir para o céu, observa tudo isso que nós vimos até agora, que você leu, que você ouviu, e se entregue a Jesus Cristo, aceitando esse sacrifício, o sacrifício que ele fez ali na cruz, que estava no Calvário, por mim e por você. E aí sim, você terá direito à vida eterna ao lado do Pai. Um grande domingo para você.
Que seja um domingo repleto de grandes e boas notícias. E esta boa notícia, boa nova de salvação que eu trouxe para você nesse domingo, possa fazer efeito na sua vida. E você pode dizer, eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, eu não tenho vícios. Isso é muito bom, mas isso não vai te levar ao céu. Por mais que você faça boas obras, por mais que você abençoe pessoas, por mais que você esteja fazendo tudo certinho, se você não tiver Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, você não vai no céu. É a Bíblia que está dizendo. O capelão só está te passando o que é a realidade. E eu não quero que você chegue na eternidade enganado, ok? Falei que ia fazer essa live com 30 e pensei que ia ficar mais difícil, mas nós vamos fazer com 30. Então presta atenção aqui, ó. Eu gostaria muito que você, que está entrando novo na live, 34 pessoas, né? A 37 pessoas que são novas. Você precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Você precisa. Hoje à tarde eu vou fazer uma live e você vai ter a oportunidade de decidir. Não é imposição, não é o constrangimento, não é. Você pode decidir do jeito que você quiser. Mas presta atenção, essa decisão afeta a sua eternidade. E se você passar para a eternidade sem aceitar Jesus Cristo, o caminho não é bom. O lugar para onde você vai não é bom. Mas presta bastante atenção. Existem muitas pessoas dizendo que existe uma segunda oportunidade. Não existe. A oportunidade é essa. Jesus Cristo é o único. Não existe depois alguém que vai poder interceder por você diante de Deus que não seja Jesus Cristo. Perdão de pecado? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se precisa de alguma coisa aqui na terra, em nome de Jesus Cristo, é orar a Deus diretamente, sem intermediários, apenas em nome de Jesus Cristo. Por isso nós oramos no nome daquele que foi crucificado ali na cruz do Calvário, que verteu todo o seu sangue para perdoar os nossos pecados, sim, mas que agora, em nome dele, você pode falar diretamente com o Pai e ele ouve as suas orações e ele te atende em conformidade com aquilo que ele planejou para cada um de vocês. Presta atenção que nós não fomos chamados para escrever uma história. Alguém disse por aí que nós somos chamados para escrever uma história. Não. Nós somos chamados para viver uma história que foi escrita por Deus. E esta escrita já mencionava essa palavra que você está ouvindo nesta manhã de domingo, 3 de março de 2024, um domingo quente aqui em Ribeirão. Não sei onde você está, mas aqui em Ribeirão está quente. E mesmo assim, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida e está te dando uma oportunidade. Decida por Jesus Cristo. Não é decidir por igreja, por religião, nada disso. Eu estou dizendo, decida por Jesus Cristo. Beleza? Se você fizer isso, ou quiser isso, faça essa oração comigo nesse momento. Fale você com ele, com a sua boca, você com as suas palavras. Eu não sei orar. Fala qualquer coisa. Fala, eu quero que o Senhor me perdoa. Eu já vi as mais diversas orações serem atendidas. Mas eu vou orar. Nesse primeiro momento, você espera e ouça somente a minha oração. E depois que você disser amém, você faça a sua oração com o Senhor, ao Senhor. E ele vai atender. Vai atender a sua oração. Os olhos e os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam
nos entender. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado. Nesse momento, 34 pessoas que nunca tinham ouvido a sua palavra através desse canal, estão ouvindo ou ouviram a tua palavra. E nesse momento está numa batalha tremenda dentro de cada uma delas, porque elas têm uma religião, elas professam ou não uma religião, e muitas delas não estão querendo magoar familiares, nasceram no berço que proclamava o evangelho diferente daquilo que está sendo pregado aqui, mas nós sabemos que o evangelho de Jesus Cristo é simples, e nesse momento essas pessoas estão num conflito muito grande. Uma barreira muito grande as impede de aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Já tem uma pré-definição que aqueles que estão pregando a Bíblia Sagrada estão chamando para uma religião, para uma denominação, para uma igreja, e nós sabemos que não é nada disso. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus que esclareça a mente e o coração dessas pessoas. Abra a mente e o coração dessas pessoas para que elas possam entender que Jesus Cristo é a solução para os seus problemas, para os seus pecados. Que o sangue de Jesus Cristo é o único que pode nos perdoar de todo pecado. Por isso, eu te peço em nome de Jesus que aqueles que estão orando comigo nesse momento e reconhecendo os seus maus caminhos, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, que o Senhor esteja colocando na mente e no coração de cada uma delas a necessidade urgente de ter a Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Espírito Santo, eu te peço, entra nesse momento na mente e no coração dessas pessoas. Convença-as de que somente Jesus Cristo pode mudar a história eterna de cada uma delas. Em nome de Jesus eu te peço. E você que orou comigo agora, diga amém. Em nome de Jesus, diga amém. E reconheça a sua necessidade. E agora você pode orar e falar com ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando. Pai, em nome de Jesus, eu continuo orando. Eu oro pela Célia. Eu oro por todos aqueles que estão, nesse momento, precisando de uma bênção especial. Eu oro pelo Yuri. Eu oro nesse momento pela Isabela. O Senhor conhece a Isabela. Aquela adolescente, aquela jovem, precisa ter um encontro com o Senhor. Por isso, eu te peço em nome de Jesus que abençoe a vida da Isabela, a vida do Emerson, que nós carinhosamente chamamos de Dum. Oramos pela dona Maria José, que é sua mãe. Vai lá naquela casa, naquele lugar. Entra lá agora, nesse momento. Coloque paz naquele lugar, alegria, que possa haver contentamento, reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida de cada um deles. Eu oro pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane e pelas crianças que são da família da Célia, que está precisando de uma bênção especial nesses dias de 2024. Oro também pela vó Hilda, pela dona Tereza, pela Luzinete. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho. Eu oro nesse momento, meu Pai, por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Oro nesse momento, meu Pai, pelo nosso amigo que se chama Bernaildo, que tão carinhosamente, gentilmente foi cortar o cabelo do Geninho para nós e está cuidando do Geninho a cada momento. Nós oramos para que o Senhor esteja abençoando a vida deles também. Deus, em nome de Jesus, socorre aqueles que nesse momento estão em dificuldades num hospital, num asilo, uma casa de repouso. Quem sabe estava esperando uma visita que não apareceu, mas o Senhor é um Deus que visita. Por favor, entre lá nesse lugar agora e traga alegria, paz, saúde, prosperidade. Que haja reconhecimento de que o Senhor é um Deus que cuida das pessoas que
nós não cuidamos. Daqueles que estão longe, daqueles que estão perto. A internet tem esta situação. Ela aproxima os que estão longe e afasta os que estão perto. Tenho consciência disso. Mas o Senhor é um Deus que pode fazer muito mais e melhor na vida dessas pessoas. Cuida, meu Pai, para que elas possam receber uma bênção especial nesta manhã de domingo, onde quer que esteja. Eu te peço em nome de Jesus que socorra aqueles que estão no meio de grandes conflitos, guerras, aqueles que estão no meio de tribulação, aqueles que estão padecendo dificuldades, problemas financeiros, emocionais, sentimentais, psicológicos. Eu te peço em nome de Jesus, socorre essas pessoas. Não deixe que elas tenham minutos, lampejos de dificuldade que as levem a tomar decisões que não estão em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada uma delas. Por isso, continua cuidando de nós. Continua cuidando de cada um de nós. Aqueles que estão presos, que possam usar esse tempo para reflexão, para refletir a sua situação, para que não venham cometer mais crimes. Mas existem aqueles que estão presos injustamente. Que o Senhor possa libertá-los rapidamente e que esses homens e mulheres que estão no comando dessas canetas, que têm esse poder, possam pagar pelas suas atitudes. Que eles possam pagar pelos seus atos. Quando deliberam sabendo que essas pessoas são inocentes. O direito do inocente está sendo tolhido, está sendo cerceado, mas o Senhor é um Deus que vê e nós estamos confiados que o Senhor vai fazer justiça sobre a vida dessas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus sobre aqueles que estão trabalhando nos hospitais ou estão nos hospitais recebendo esse trabalho. Toda a estrutura hospitalar nesse domingo seja abençoada. Em nome de Jesus. Cuida dos médicos, das enfermeiras, das atendentes, o pessoal que são técnicos de enfermagem, aqueles que estão trabalhando na limpeza, aqueles que são da cozinha, o pessoal da hotelaria, recepção. Que neste domingo todos eles tenham paz. E aqueles que estão em casa se recuperando, que se recuperem rapidamente. E aqueles que estão descansando para voltar amanhã aos bancos escolares. O Senhor abençoe cada um deles. E também toda a estrutura escolar do nosso país. Oramos pelas autoridades do nosso país. Que eles tenham sabedoria e juízo para tomar as decisões que são necessárias para o bom andamento do serviço público e para que a sociedade possa viver dias de paz, de alegria, de tranquilidade e de prosperidade. Oramos para que o Senhor socorra aqueles que não têm o alimento necessário nesta data, neste domingo, e possam ter o alimento para manter o seu organismo em bom funcionamento. Que o Senhor socorra aqueles que estão em situação de rua, os drogados, os desempregados, aqueles que estão em depressão no fundo de uma cama, num quarto escuro. Eu repreendo esse espírito maligno em nome de Jesus. Saia desta vida. Você não tem poder sobre essa vida. Essa vida pertence ao Senhor. Saia agora em nome de Jesus. Doença que se alojou em qualquer parte do corpo desta pessoa, eu te repreendo em nome de Jesus e declaro saúde sobre a vida destas pessoas. Deus, eu te peço em nome de Jesus, dá tranquilidade, dá paz, dá saúde e prosperidade sobre cada um desses que estão orando comigo nesse momento. É a minha oração. É a nossa oração. O perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado nesta cruz, que estava lá no Calvário. Mas ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Senhor intercedendo por nós. É nesse nome que nós oramos.
e não temos a quem recorrer. É somente em Jesus Cristo. Nós estamos confiados em Jesus Cristo, o teu único filho, o teu filho amado. É em nome dele que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Decida por Jesus. Continue confiando. Ele vai fazer o melhor na sua vida. Sempre. Grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até a tarde, se o Senhor assim o permitir. Fique com Deus. Deus abençoe. Bom domingo. Grande abraço.